Filhos concebidos fora do casamento não têm direito à herança, de acordo com a Constituição de 1967. Esse entendimento foi seguido pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. O inventário é o processo de distribuição de bens de uma pessoa que morre. O documento deve ser feito pelos herdeiros. O inventário é o somatório de todos os bens do decújus. Soma-se todos os bens, identifica-se as partes, os beneficiários e faz-se a partilha. Isso é o inventário. Hoje o inventário pode ser feito judicial, através do Poder Judiciário, ou extrajudicial, feito diretamente no cartório. A Constituição de 88, diferente da Constituição de 67, não faz nenhum tipo de discriminação quando o assunto envolve possíveis filhos tidos fora do casamento e, portanto, quando confirmado, esses filhos têm direito à herança. O texto constitucional 67 determinava que os filhos gerados em uma relação extraconjugal ficavam de fora da partilha. A primeira diferença é que o filho tem que ser reconhecido. Esse filho, se não tiver sido reconhecido fora do casamento, vai ao juiz e o juiz primeiro tem que decidir a filiação. Depois de definida a paternidade, aí corre normalmente como qualquer outro inventário. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul determinou que os filhos fora do casamento não têm direito à herança do pai, falecido em 1969. No recurso, os filhos, fruto de um relacionamento extraconjugal, pretendiam anular doação de imóveis rurais que o pai fez em favor dos filhos tidos no casamento. No recurso, pedia ainda reparação por perdas e danos causados pelo negócio. Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado confirmaram a decisão da primeira instância e entenderam que a Constituição de 67, que estava em vigência à época do pedido da anulação, não tratava dessa distinção entre filhos concebidos fora e dentro do casamento. E para comentar um pouco mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o especialista em Direito de Família, Luciano de Medeiros. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde. O direito à herança, então, para filhos fora do casamento vai depender da legislação em vigor na época? Sim, porque a nossa lei civil estabelece que a lei que vai reger o fenômeno sucessório é aquela da data do óbito. Então, se a pessoa ela faleceu na vigência do Código de 16 e anterior à Constituição de 88, de fato, havia esse tratamento diferenciado em razão da filiação. Mas após a Constituição de 88, essa diferença, essa discriminação em relação à origem da prole, ela foi abolida, ou seja, se vedou aí qualquer tratamento discriminatório. Então, se o óbito ocorreu pós-Constituição de 88, esse tratamento ele seria indevido. Os filhos eles têm os mesmos direitos, não há que se dar tratamento diferenciado entre eles. Hoje não há, então, mais divergência sobre isso no Judiciário? Não há qualquer divergência a esse respeito. Se o óbito ocorreu pós-Constituição de 88, os filhos, independente da origem, têm os mesmos direitos, sejam filhos advindos de uma relação matrimonializada ou não, porque hoje não há mais aquela figura da filiação legítima e ilegítima como havia anteriormente. Para quem quer deixar um testamento, como é que funciona esse processo? Bom, a nossa lei ela determina que manifestação de vontade para cumprimento pós-mortem, ou seja, uma manifestação de vontade cujos efeitos estão condicionados à morte, ela só pode ser feita por meio de testamento. Então, a nossa lei ela estabelece 3 espécies de testamento: um testamento público, um testamento particular ou um testamento cerrado. Cada uma dessas modalidades tem características próprias, específicas. O mais comum é o testamento público, é aquele que é lavrado num cartório de notas. Então, é o tabelião do cartório que vai redigir no seu livro próprio a vontade dessa pessoa e que será cumprida quando da sua morte. Então, qualquer pessoa capaz para a prática dos atos da vida civil pode dispor do seu patrimônio para depois da sua morte. Existem algumas restrições. Aqueles que têm herdeiros necessários, e a nossa lei elenca como necessários, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, tem um limite nessa disposição de vontade, que é 50% do patrimônio. Então, eu só posso testar até 50% dos meus bens, caso eu tenha algum descendente, ou algum ascendente, ou um cônjuge. Se eu não tiver nenhum desses que a lei garante o mínimo legal, eu posso dispor como bem entender dos meus bens. Ou seja, em testamento, eu posso dispor que os meus bens sejam deferidos a uma pessoa da minha vontade, enfim, após a minha morte. Filhos podem ficar de fora desse testamento? Enfim, como eu disse,
todos nós temos essa livre disposição do patrimônio, com restrição se tiver herdeiros necessários. Filhos são herdeiros necessários. E o que a lei garante? No mínimo 50% do patrimônio para esses filhos. Os outros 50%, a pessoa ela é livre para dispor como bem entender, inclusive para uma outra pessoa de fora ou um filho em especial em detrimento dos demais. Esse 50%, que é o mínimo, que é chamado de legítima, de fato não pode ser, enfim, disposto. Mas os outros 50% ele pode dispor para quem bem entender, inclusive preterindo um filho. Ok. Nós temos algumas dúvidas sobre este assunto gravadas nas ruas. Vamos ouvir a primeira pergunta. Olá, meu nome é Nayana Paz, eu sou professora e eu gostaria de saber qual o prazo para o filho reconhecido entrar no testamento ou inventário. Existe um prazo, então, para isso? Bom, na realidade, a gente tem que fazer uma distinção entre testamento e inventário. Testamento é a manifestação de vontade de uma pessoa que vai ter efeitos depois da morte dela. Ou seja, a disposição do patrimônio dessa pessoa, dos bens dessa pessoa, por disposição de sua vontade para depois da sua morte. Já o inventário, na realidade, é um procedimento judicial ou extrajudicial para identificar quem são os sucessores daquela pessoa e dar liquidez ao patrimônio dela. Então, para um testamento, como eu falei, você é livre para dispor como bem entender, com aquela restrição se tiver herdeiros necessários. Mas essa sua parte disponível você pode deixar para qualquer pessoa, então não tem, pode inclusive preterir algum filho. Em relação ao inventário, se você é sucessor legal, ou seja, se a própria lei já te institui como sucessor, não há como você ficar de fora ou ser excluído. Pelo menos essa é a regra. Então, todos aqueles que tiverem um vínculo legal com o falecido devem estar presentes nesse inventário. Pode ser que por qualquer situação, um desses que deveriam constar ali como interessados naquele inventário seja preterido. Mas se isso acontecer, ele pode reivindicar posteriormente, não é isso, a herança da qual ele foi afastado. Isso num outro procedimento, né, que é determinado, chamado de petição de herança. Então, aquele que for excluído do inventário pode, posteriormente, ajuizar uma demanda buscando aí os seus direitos. Agora, para figurar como sucessor, como bem colocado inicialmente, é necessário que se demonstre esse vínculo jurídico. Pode ser um vínculo jurídico familiar, você tem uma relação de parentesco, o casamento ou a união estável com o morto, não é isso? Ou ter sido instituído como sucessor dele no testamento. Então, para a sucessão legal ou legítima, que é a mais comum, não é? A pessoa morrer sem deixar testamento, se você tiver um vínculo jurídico familiar com ele, você pode ser seu sucessor. E aí, a própria lei já determina, independente de qualquer formalidade, você já deve ser chamado a figurar naquele inventário. Se por qualquer razão for preterido, posteriormente você pode reivindicar. Ok, vamos ouvir mais uma dúvida sobre este assunto gravadas nas ruas. Meu nome é Tamires Pinheiro, eu queria saber como é feita a divisão para outro filho, se a partilha já tivesse sido feita. É aquela mesma situação, Exatamente. Né? Se qualquer herdeiro instituído ali pela lei ou indicado pela própria lei tiver sido preterido, né, e essa partilha ela já tiver sido procedida, há a possibilidade de se anular essa partilha por algum vício, mas há um prazo para essa anulação da partilha, que seria aí 1 ano da sentença, né, que homologou aquela partilha. Posteriormente, ou seja, depois desse prazo, pode-se requerer ou entrar com um procedimento judicial chamado de petição de herança. E aí o prazo são de 10 anos. Então, o nosso código, a nossa legislação estabelece que aquele que for preterido de uma partilha tem o prazo aí de 10 anos para propor uma demanda chamada de petição de herança, não é, contra aquele que injustamente detenha esses bens que seria dele. Bom, o prazo ele não está expresso na lei, cai na regra geral do artigo 205, que seria o prazo de 10 anos. Agora, como é que funciona nesse caso? Quer dizer, a herança teria que ser dividida novamente se ela nem existir mais? Na realidade, se ela já foi partilhada entre aqueles que se habilitaram, demonstraram que de fato tinham um vínculo com o morto e por alguma razão um outro que também teria esse mesmo direito foi preterido, ele vai ter que reivindicar daqueles, né, se ainda existir algum patrimônio, né, aquele seu direito. Se houver ainda algum daqueles bens que integraram, né, o patrimônio do morto, eles têm que ser devolvidos ali para fazer um ajuste nessa partilha. Se não houver mais esses bens,
aquele que ficou preterido vai ter ali um crédito, ele vai ter que demandar contra aqueles herdeiros, né, e buscar executar esse seu crédito. Ok, nós temos mais uma dúvida sobre este assunto, vamos ouvir. Meu nome é Rodrigo Cardoso, sou servidor público e a pergunta é a seguinte: a família tem que consentir com o testamento? Precisa, então? Naquela mesma situação, você é livre para dispor dos seus bens como bem entender, desde que você tenha capacidade para a prática dos atos da vida civil. Então, toda pessoa capaz de praticar qualquer ato da vida civil, ela é capaz para testar. Então, ela pode fazer o testamento. A família não precisa consentir. Só que essa pessoa que vai fazer o testamento, ela tem que ter a precaução de não dispor mais do que ela pode, que é até 50% do seu patrimônio. Se ela obedecer essa regra, o ato é perfeito, desde que obedecidas, enfim, as determinações ou os pressupostos legais. Se for um testamento público, ser redigido por um tabelião, ter um número de testemunhas que vão comprovar, enfim, a capacidade da pessoa naquele momento. Enfim, se observadas essas regras, não há como se invalidar aquele negócio jurídico. Se a pessoa dispôs mais do que ele podia, a gente costuma dizer que esse ato ele é inoficioso, vai valer até o limite em que ele poderia dispor. O excesso não vai ser cumprido, aí vai ter que ser serão reduzidas essas disposições testamentárias ao limite do que ele poderia dispor. Mas nenhum filho ele pode se insurgir contra, né, essa livre disposição de vontade dos pais. Inclusive, se o fizer, seria causa de declará-lo indigno de receber a herança. Então, qualquer herdeiro que obstar, impedir por qualquer meio uma pessoa de dispor livremente dos seus bens, incide em uma das causas de indignidade. Ou seja, posteriormente, se ficar comprovado isso, ele pode inclusive perder o direito à herança se agir dessa maneira. Agora, se a pessoa que deixou a herança for considerada incapaz, o testamento ele pode ser anulado? Sim, se o testamento for feito da forma pública, o testamento público, essa capacidade ela vai ser verificada pelo próprio notário. No momento da lavratura do testamento, ele tem, obviamente, fé pública para declarar se a pessoa ela está ou não apta a testar. Mas se utilizar outras modalidades, como o testamento particular, por exemplo, esse é um testamento que não vai ser elaborado por um oficial cartorário, então, de fato, pode acontecer isso. A pessoa, no momento, ela não está no seu juízo perfeito. Todavia, qualquer questionamento acerca deste documento só pode ser feito posteriormente à morte. Porque, como eu disse, é um negócio jurídico válido no momento da lavratura, mas a eficácia ela depende da morte. Então você só pode questionar a eficácia depois da morte. Agora, depois da morte, você pode entrar com um procedimento de anulação daquele testamento por algum vício, inclusive a incapacidade da pessoa para dispor ou para testar naquele momento. Agora, há casos de famílias que usam esse argumento como uma manobra para atender os interesses do herdeiro, né? Como comprovar essa incapacidade? Bom, então se suscitarem a invalidade daquele ato, esse questionamento ele tem que ser judicial, tem que ser levado em juízo, a gente vai ter ali um procedimento, o juiz competente ele vai instaurar ali o procedimento para confirmar, ou seja, para dar ali a dilação probatória, serão ouvidas as testemunhas, o testamento, né, demais pessoas que estiveram ali presentes, para verificar se efetivamente aquela pessoa ela estava no seu juízo perfeito, se ela estava sofrendo algum tipo de coação, se tinha alguma irregularidade. Então, tudo isso será verificado no procedimento judicial e constatado efetivamente que havia algum vício, o testamento não será levado a efeito. Ok, muito obrigada pela participação, uma boa tarde. Boa tarde.